Boa noite, meus irmãos. É bom estarmos novamente juntos nessa quarta. É tão gostoso saber que temos esse tempo gostoso de compartilhar a palavra do Senhor, de orarmos juntos. E nós estamos reunidos nessa quarta-feira como igreja, mesmo que remotamente, para agradecer ao Senhor e para aprender um pouquinho mais a palavra dele. Espero que você tenha tido uma semana boa. Espero que realmente você tenha vivido esse tempo de isolamento social de uma forma tranquila. Eu tenho orado para que Deus esteja suprindo as suas necessidades, Deus esteja cuidando da sua família, da sua saúde, da saúde das pessoas queridas ao seu redor. Sou muito grato ao Senhor pela forma como Deus tem agido no meio da igreja através dos irmãos. E isso é algo fantástico, isso é algo fabuloso para nós. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você, orar pela sua família, orar por esse tempo que Deus tem nos dado para aprendermos um pouquinho mais da palavra dele. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Pai, nesse momento, ó Deus, nós estamos, Senhor Deus, na tua presença, pedindo, Senhor, a tua graça, Pai, sobre nossas vidas. Queremos, ó Deus, em primeiro lugar, Senhor, agradecer, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de nos reunirmos, essa oportunidade, Pai, de aprofundarmos o conhecimento da tua palavra, de sermos, ó Deus, desafiados pela tua palavra, Senhor, mesmo que estudando, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, no conforto do seu lar. Mas obrigado, Senhor, porque podemos fazer isso através dessas tecnologias que o Senhor tem colocado à disposição, ó Deus, da tua igreja. Queremos pedir, ó Deus, que esse tempo, Pai, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, realmente nos leve a crescer, ó Pai, nos leve a questionar o Senhor, nos leve, Senhor Deus, a buscar viver, ó Deus, esse novo momento da nossa igreja. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado pelos irmãos da nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque podemos ver, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem sido generoso, ó Pai, e misericordioso conosco, com cada família, Senhor, com cada um de nós, apesar das lutas que enfrentamos, apesar das dificuldades que sabemos que irmãos estão enfrentando, Senhor. A gente ainda pode ver a tua boa mão cuidando de cada um. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, nessa noite. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos um pouquinho da tua igreja, nos ajuda, Senhor, a entendermos um pouquinho, Senhor, da nossa responsabilidade como membros desse corpo, Pai. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, Senhor, e fala conosco a partir de agora. Agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de continuar compartilhando com vocês acerca da igreja. Nós vimos nas quartas-feiras anteriores, nessas últimas 4 quarta-feiras, a maneira como nós sonhamos a IBASP, a maneira como nós pensamos na IBASP. E nós vamos dar continuidade a esse estudo, vamos dar continuidade tratando sobre a igreja. Mas antes eu gostaria que você prestasse bem atenção algo que eu vou ler num livro do Mark Dever sobre a igreja saudável. A introdução desse livro, ele conta uma história muito, muito interessante, baseada em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 28 ao 21. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa história, que eu vou ler para vocês. Nariz e Mão estavam assentados e conversavam na igreja. O culto da manhã, conduzido por Ouvido e Boca, havia terminado. E Mão estava dizendo a Nariz que ele e sua família tinham decidido procurar uma igreja diferente. Verdade, reagiu Nariz à notícia dada por Mão. Por quê? Eu não sei, respondeu Mão, olhando para baixo. Ele costumava ser mais demorado a falar do que os outros membros da igreja. Acho que isso se deve ao fato de que a igreja não tem o que minha esposa e eu desejamos. Então, o que vocês procuram em uma igreja? Perguntou Nariz. Ele falou essas palavras com um tom de simpatia, mas, ainda que falasse daquela maneira, sabia que rejeitaria a resposta que Mão lhe daria. Se ele e sua esposa não podiam ver que Nariz e os demais líderes estavam conduzindo a igreja na direção certa, a igreja poderia prosseguir sem eles. Mão tinha que pensar antes de responder. Ele e sua esposa gostavam do pastor Boca e da sua família. E o ministro de música, o senhor Ouvido, trabalhava muito bem. Ora, creio que estamos procurando uma igreja que as pessoas são mais parecidas conosco, ele declarou finalmente. Tentamos gastar tempo com as pernas, mas não nos saímos bem. Em seguida,
nos unimos ao pequeno grupo para todos os pés. Mas eles teimavam em conversar sobre meias, sapatos, odores, e isso não nos interessava. Agora, Nariz olhou para ele com uma verdadeira surpresa. Vocês não se alegraram com eles e se interessaram pelos odores? Claro, com certeza, mas isso não é para nós. Depois frequentamos a escola dominical, que atende a todos vocês. Características faciais, você se lembra? Viemos durante vários domingos, alguns meses atrás. Foi ótimo ter vocês conosco. Obrigado. Mas todos querem apenas conversar, ouvir, cheirar e saborear. Senti como vocês nunca quisessem trabalhar e sujar as mãos. De qualquer modo, minha esposa e eu pensamos em examinar aquela igreja nova do outro lado, do lado oeste da cidade. Ouvimos que eles batem muitas palmas, que levantam as mãos, e isso se aproxima do que necessitamos agora. Respondeu Nariz. Entendo o que você quer dizer. Não desejamos vê-los deixar a igreja, mas acho que vocês devem fazer o que será bom para vocês. Naquele momento, a senhora Mão, que estivera envolvida em outra conversa, se voltou para unir-se ao esposo e ao senhor Nariz. O senhor Mão explicou brevemente o que ele e Nariz conversavam. Depois disso, Nariz reiterou sua tristeza ante a perspectiva de saída deles. Contudo, ele disse outra vez que entendia o desejo deles, visto parecer que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. A senhora Mão balançou a cabeça em confirmação. Ela queria ser educada, mas, verdade seja dita, não estava triste por deixar a igreja. Durante os anos, seu esposo fizera tantas observações críticas a respeito da igreja que em seu coração começara a refletir tais críticas. De fato, ele costumava desculpar-se por ser tão negativo, conforme dizia. Contudo, as pequenas queixas que ele deixava escapar aqui e ali tiveram efeito. Os pequenos grupos eram, de certo modo, facciosos. A música era um pouco desatualizada. Os programas pareciam ingênuos e o ensino não se harmonizava com o gosto deles. Afinal de contas, era difícil identificar com exatidão todos os problemas, mas já haviam decidido que a igreja não lhes servia. Talvez essa é uma história bem interessante, uma história tão facciosa de uma certa forma, ou tão fantasiosa de uma conversa entre várias partes do corpo, onde uma parte do corpo reclama ali porque não conseguia se sentir bem dentro da igreja. Mas talvez você também se sinta dessa forma, ou talvez você tenha pensado dessa forma durante algum tempo. E talvez você até pense naquilo que eu tenho falado nesses últimos momentos, nessas últimas quartas-feiras, em relação à nossa igreja, ou aquilo que a nossa igreja deve buscar, aquilo que a nossa igreja IBASP deve fazer. E talvez você esteja perguntando, bom, mas por que eu tenho que fazer parte dessa igreja? Por que eu tenho que fazer parte desse corpo se eu não me encaixo tão bem dentro desse corpo, se realmente eu não me sinto realmente parte desse corpo? Eu acho que está no tempo de eu começar a buscar uma outra igreja, um outro lugar para compartilhar, um outro lugar para exercer os meus dons. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre algo que a carta de Hebreus nos chama a atenção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Nós entendemos sim que nós temos gostos pessoais, entendemos que nós temos posições diferentes, que nós realmente buscamos algo que preencha o nosso coração, mas essa carta de Hebreus talvez chame a atenção para algo que é muito maior do que simplesmente os nossos gostos pessoais e também aquilo que nós entendemos, ou aquilo que nós pensamos ser a igreja perfeita, a igreja ideal para nós. A partir do verso 19 do capítulo 10 de Hebreus, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. É tão interessante esse texto, e o autor de Hebreus, ele mostra, faz uma série de afirmações que são muito importantes para nós. Eu gostaria de passar por essas afirmações bem rapidamente e que a gente pudesse tirar algum proveito desse texto tão rico que é da palavra de Deus. Olha só que interessante aquilo que esse autor, antes de falar sobre a igreja, antes de falar sobre a nossa responsabilidade, antes de falar sobre aquilo que nós devemos buscar, ele mostra algumas coisas que são fundamentais à nossa fé. Primeiro, no verso 9, ele fala que pelo sacrifício de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Essa é uma verdade que nós devemos sempre nos lembrar, que nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Essa é uma verdade que todos os que Deus se revelou na sua vida através de Cristo, nós temos não precisamos mais de intermediários, nós podemos sim chegar diante da presença de Deus. E só faz isso aqueles a quem Deus escolheu. Somente aqueles que realmente conhecem a Jesus podem ter esse acesso direto a Deus, sem intermediário, sem agora ficar passando por aquele monte de sacrifícios do passado, mas sim agora todo filho de Deus pode chegar diante da presença dele sem medo e nem temor de não ser atendido. Então isso é algo que a gente tem que pensar. A segunda coisa que ele fala no verso 20, olha que é interessante, ele fala por um novo e vivo caminho e que ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Essa é uma verdade que nós muitas vezes não nos apercebemos, como Deus mostrou o seu amor por nós através do sacrifício de Cristo na cruz. Cristo não somente nos permitiu termos acesso a Deus, ele não somente nos permitiu que agora nós podemos buscar a Deus sem intermediário, mas ele também nos mostrou, nos revelou o grande amor de Deus por nós. O sacrifício dele, o alto sacrifício dele, ele se deu por nós. Isso não tem como nós termos uma prova de amor maior do que essa, do que Jesus se oferecendo em sacrifício no nosso lugar, pessoas pecadoras, pessoas com deficiências, com problemas sérios na nossa vida. Cristo vai lá e decide morrer por nós, decide entregar o próprio corpo por nós. Que exemplo de amor é esse que Cristo dá para nós? E por último, ele fala, o autor de Hebreus, no verso 21, que através disso nós temos um sumo sacerdote diante de Deus. O verso 21 diz, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Talvez para você, para mim, essa expressão seja um tanto quanto difícil de entendermos, porque nós não vivemos como na época no passado, o povo judeu vivia na época dos sacerdotes, onde para não só ter acesso a Deus, onde para não só estar na presença de Deus, mas sim para receber a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus, era necessário a presença de um sacerdote, de um intermediário, que levava os nossos sacrifícios diante do Senhor, que levava os nossos pecados diante da presença de Deus e recebia então através dele, através daquele sacrifício, através da forma como aquele sacerdote agia também o perdão dos pecados. E nesse texto está dizendo que o sacrifício de Jesus, o amor dele por nós, e ele não só abriu esse acesso ao Senhor, ele não só mostrou esse amor do Senhor, mas ele nos ajuda agora a como chegarmos na presença
do Senhor. Ele é agora a ponte entre o Deus que nós amamos, o Deus a quem nós servimos e a nossa vida. O problema é que algumas vezes nós esquecemos disso e ficamos preocupados, ficamos tristes porque não conseguimos esse relacionamento funcionar de uma forma tão eficaz. Agora você pensa, pastor, isso é legal, isso a gente já sabe. Isso eu já sei, eu sei que eu tenho acesso direto ao Senhor, eu sei que eu posso estar na presença dele, eu posso estar orando, eu sei que Deus me ama porque ele mandou Jesus, eu sei que Jesus é aquele que leva, aquele a quem eu posso recorrer, aquele que faz essa ponte entre Deus e a mim. Mas e o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com uma história como essa que o Senhor contou sobre o nariz e a boca, sobre a mão? O que isso tem a ver comigo? É aquilo que nós podemos ver logo depois, porque nesse mesmo texto, nessa mesma narrativa, o autor de Hebreus fala que nós precisamos lembrar dessas coisas, nós precisamos ter claro na nossa mente esses primeiros 3 versículos, 19, 20 e 21, e a partir do verso 22, ele continua dizendo, sendo assim, ou seja, uma vez que nós entendemos que Cristo é aquele que realmente fez tudo isso, sendo assim, então, ele fala, nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, no verso 22. Esse sacrifício de Cristo não só nos permitiu chegar a Deus, mas ele também nos permite ter um relacionamento real com Deus. Isso é algo que nós precisamos sempre pensar, que Cristo ele não somente abriu o nosso acesso ao Senhor, mas ele permite com que a gente tenha então um relacionamento íntimo com esse Deus. Deus não quer somente ter um relacionamento conosco onde a gente só pede e ele responde às nossas orações. Deus ele quer um envolvimento da nossa parte com ele. Ele quer que realmente nós o busquemos. E o Salmo 42, o verso 1 e 2, um poema tão bonito, olha só o que diz ali o salmista, né, o Davi, ao mestre de canto. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Será que esse é o nosso relacionamento? Será que esse é a nossa vida a cada dia com Deus? Sabendo desse sacrifício que Cristo fez e esse caminho novo que ele abriu para nós diante da presença do Senhor, será que individualmente nós temos essa vontade de buscar a Deus, de nos relacionarmos com Deus, como fala aqui o salmista? Que a corça anseia, ou seja, ela deseja por aquela água que refrescava, que aliviava o seu cansaço, que aliviava o seu sofrimento. Será que nós queremos fazer isso também da mesma forma com Deus? Será que nós buscamos esse relacionamento com Deus da mesma forma que essa corça buscava por aquelas correntes de água? Isso é algo que nós devemos pensar. Esse sacrifício de Jesus, esse novo caminho que Cristo abriu, ele abriu para que a gente pudesse nos apegar, estar mais perto de Deus. Mas ele também continua no verso 23, dizendo que nós devemos nos apegar com firmeza à esperança que nós confessamos, à nossa crença. Olha lá, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse autor ele está falando sobre uma esperança futura. Ele está falando sobre algo que iria acontecer no futuro. E ele fala que esse sacrifício de Cristo nos dá essa firmeza de nos apegarmos a isso. E quando nós lemos um pouquinho mais adiante nesse capítulo 10, o verso 32 ao 35, ele explica sobre qual é essa esperança que ele está dizendo para aqueles irmãos da igreja ali naquele momento. Ele fala assim, olha, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores
e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Esse é o verso 32 a 35 desse capítulo 10. Ele está falando sobre a igreja que estava vivendo naquele tempo. E é interessante que ele fala aqui, lembra-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Sabe algo que é interessante que a gente percebe nesse texto? É que essa nossa esperança futura, ela só é compartilhada por aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Ela só é compartilhada por aqueles que realmente foram transformados pelo Senhor Jesus, que entenderam que Cristo abriu esse novo acesso ao Senhor, que Ele mostrou o amor de Deus por nós pelo sacrifício dele na cruz, que somente nele nós temos condição de chegar diante de Deus. A essas pessoas que entenderam isso, nós temos uma mesma esperança, nós compartilhamos de um mesmo propósito de vida. Nós conseguimos passar pelas lutas, nós conseguimos passar pelas provas, nós conseguimos passar pelas dificuldades, porque nós olhamos para o mesmo lado, nós olhamos para a mesma direção, nós sabemos aquilo que nos aguarda no futuro. Essa é uma verdade muito pertinente para nós como igreja, é muito pertinente para você como membro de uma igreja. Essa certeza, essa esperança de futuro, aqui é compartilhada só por aqueles que são salvos de verdade. E quando nós pensamos nisso, talvez é onde a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre a nossa necessidade de nos reunir como igreja. E é o que diz a partir do verso 24. Olha só que interessante o verso 24. Ele fala que nós devemos pensar uns nos outros. O verso 24 fala, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Essa é na versão NVI. Olha, na versão NVT é bem mais clara o que ele diz aqui. Ele fala, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Meus irmãos, talvez essa é uma das formas mais bonitas de nós pensarmos o porquê nós devemos nos reunir como igreja. O porquê, então, nós devemos estar participando dessa reunião da igreja local. Talvez a gente possa olhar para as nossas necessidades e falar, olha, eu tenho necessidade, então é por isso que eu vou me reunir. Mas quando eu penso naquilo que Deus fez, naquilo que Cristo fez por mim, talvez eu encontre a motivação correta para fazer isso. E é interessante essa ideia que o texto nos traz aqui, que nós devemos, sim, começar a pensar em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Uma coisa que é fato, nós não podemos ser igreja sozinhos. Não tem como nós sermos um corpo sozinho. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Não dá para nós tirarmos um dedo e falar que ele faz parte desse corpo se ele não estiver junto de todos os outros membros, se não estiver ligado a esses membros. Nós somos membros de um corpo, nós pertencemos a uma família e nós devemos olhar para isso de uma forma muito especial. E nós devemos sim, a cada momento das nossas vidas, começar a pensar e a refletir como eu posso incentivar, como eu posso motivar as pessoas que estão ao meu redor a praticar as boas obras. Olha só que interessante o que diz Paulo a Tito, no capítulo 2, do verso 2 ao 5. Paulo escrevendo a Tito, ele fala o seguinte, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E ele continua depois falando também aos jovens, depois aos escravos.
Olha só que interessante a instrução que Paulo dá a Tito. Um homem que estava ali sobre a responsabilidade daquela igreja, mas ele fala para que todos os membros da igreja sejam ensinados a serem relevantes na vida um do outro. Talvez esse é o motivo pelo qual o autor de Hebreus diz que nós não devemos cessar de nos reunir como igreja, porque nós precisamos aprender a trabalhar na vida um do outro. E nós não podemos fazê-lo se nós estivermos isolados. Nós não podemos fazê-lo se nós não estivermos juntos como igreja, compartilhando e ajudando no crescimento pessoal um dos outros. Nós somos chamados a pensar nos nossos irmãos e em como incentivá-los, em como motivá-los a crescer espiritualmente. Nós somos levados a afiar a vida um do outro. Essa não é responsabilidade minha como pastor somente. Essa é responsabilidade sua como membro da igreja. Qual é a forma, qual é o meio que eu posso ajudar o meu irmão a crescer espiritualmente? O que eu posso fazer para encorajá-lo a crescer, a amadurecer espiritualmente? Como eu posso mostrar a esse irmão o caminho da fé, o caminho que agrada ao Senhor Jesus? A igreja é formada por pessoas com bem mais idade, com pessoas na mais tenra idade. E todas elas já experimentaram, todas elas já passaram por situações distintas, diferentes, que podem nos ajudar a entender, podem nos ajudar a compreender aquilo que Deus espera de nós e pode nos ajudar a viver uma vida, um evangelho real e que faça diferença, que produza diferença em nós. Então, meus irmãos, o autor de Hebreus fala que nós devemos, sim, buscar pensar em como motivar os outros à prática do amor e das boas obras. Essa deve ser a nossa reação ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que ele fez por nós. Ele morreu, ele se entregou para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus, para que nós pudéssemos ter alguém que intercedesse a Deus a nosso favor. E essa deve ser uma prática que você e eu devemos ter em relação aos irmãos da igreja. Mas no verso 25, ele continua e ele encerra essa linha de pensamento dele dizendo assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o grande dia. Essa é a última exortação e talvez algo que nós muitas vezes falhamos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos mutuamente. Talvez você esteja como aquela mão na ilustração que eu contei, meio que sem saber, meio que se sentindo fora do corpo, meio que se sentindo isolada, meio que se sentindo não valorizada como deveria, ou talvez você esteja buscando uma igreja onde as pessoas falem exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, onde as músicas fossem exatamente da forma como você gosta, onde a liturgia do culto fosse diferente, mas nós estamos aqui para sermos cheios daquilo que nós gostamos. O Senhor Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer a nossa vontade. Ele morreu naquela cruz para fazer a vontade de Deus, para satisfazer o amor de Deus por nós. Ele olhou para nós e viu, apesar das nossas lutas, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso pecado, ele falou: eu quero morrer por aquele irmão, por aquela irmã. E eu quero transformar a vida dele para que ele possa ser um instrumento na vida de outros também para operar a transformação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no verso 5, capítulo 5, do verso 14 ao 18, Paulo diz o seguinte: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal,
mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É interessante que Paulo, escrevendo essa igreja de Tessalonicenses, no finalzinho dessa carta, dessa primeira carta, ele fala: exortamos a vocês, a irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Olha só que interessante, Paulo dizendo àqueles irmãos da igreja de Tessalônica: cuidem uns dos outros, ajudem-se mutuamente, amem-se mutuamente. É justamente isso que o autor de Hebreus está dizendo para a igreja. Não deixem de se reunir, não deixem de cooperar como igreja, não deixem de estar presente como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Meu irmão, como faz falta quando você não está na igreja? Como faz falta quando você não comparece às programações da igreja? Talvez você fale: não, mas ninguém está sentindo falta de mim, ou ninguém está se importando comigo. Mas não é para você esse trabalho, não é que você receba somente essas coisas. Você deve vir à igreja para oferecer ajuda. Você deve vir à igreja para mostrar carinho. Você deve vir à igreja para ajudar, auxiliar as pessoas. Você deve vir à igreja para pensar na vida daqueles que estão ao seu lado, em como ajudá-lo a conhecer mais a Cristo. A igreja não é feita para que nós chegamos e sentemos ali e enchemos o nosso copo com a palavra do Senhor durante aquele momento e chegamos em casa e vamos consumir somente aquilo que nós recebemos. A igreja também é feita para que nós compartilhemos aquilo que Deus tem nos dado. Essa é a ideia do corpo. Essa é a ideia que Paulo traz. E essa mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 26 ao 27, quando fala sobre o membro e como nós somos distribuídos, falando sobre cada um, e é justamente em cima desse texto que o autor Mark Dever tirou essa ilustração, fez essa ilustração. Paulo diz no verso 26 e 27 o seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Meu irmão, como eu gostaria que você entendesse isso, que você deve vir à igreja não por aquilo que o irmão está recebendo, não por aquilo que o irmão está ouvindo de mim ou de qualquer outro. O irmão deve vir à igreja para compartilhar. O irmão deve vir à igreja para poder estar na presença de Deus e para poder levar outros irmãos a conhecerem melhor ao Senhor Jesus. O nosso desafio para a IBASP, o nosso desafio para a igreja, não é ser uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja que serve, uma igreja que proclama somente para as pessoas que nós não conhecemos, somente para as pessoas que estão fora da IBASP. Nós devemos fazê-lo para as pessoas que estão dentro da IBASP também. Nós devemos mostrar esse amor de Deus, como Ele mostrou para nós, quando a gente olha aqui no verso 19 ao 21. Que esse mesmo evangelho que transformou a nossa vida tenha força para impulsionar o nosso coração a compartilhar das mesmas bênçãos com os nossos irmãos ao lado. Essa semana eu estava conversando com o Adriano e, para encerrar, o Adriano compartilhou comigo uma história que é bem pertinente, talvez, se você está pensando nessa ilustração, se você está pensando na sua própria vida como membro desse corpo chamado igreja, membro dessa igreja chamada IBASP, que se reúne aqui. O Adriano compartilhou que ele ouviu uma vez de um pastor que um irmão lá na igreja, e esse irmão estava passando algumas dificuldades e ele pediu um tempo com o pastor. Chegou no gabinete do pastor e ele estava muito chateado. Ele falou: pastor, olha, eu gosto muito do senhor. Eu gosto muito dessa igreja, mas olha, pastor, a coisa aqui não está bem.
Sabe, pastor, eu não concordo com aquele cântico que nós cantamos naquela semana, porque a letra daquele cântico não é tão bíblica. Teve algumas partes naquele cântico que eu não concordei com aquela pregação. E outra, sabe fulano de tal, pastor, aquela pessoa, ela é tão fofoqueira, ela fala tão mal das pessoas, nós não podemos permitir uma coisa dessa. E olha, pastor, também aquele irmão, ele é intratável, pastor, como ele é rude, como o jeito dele reagir é tão difícil. E pastor, vendo todas essas situações difíceis na nossa igreja, eu resolvi que eu quero mudar de igreja. Eu decidi então que eu vou buscar uma nova igreja, uma igreja diferente, uma igreja onde as pessoas se tratem diferentes. Então o pastor olhou para aquele irmão e falou: puxa, meu irmão, que pena que você está pensando em mudar de igreja. Que pena que realmente você está vendo tantas dificuldades na nossa igreja, você está vendo tantas situações difíceis na nossa igreja. Eu fico muito triste de saber que você quer mudar de igreja. Mas então, antes de você tomar essa decisão, antes de eu te dar a carta de recomendação, eu tenho um último desafio para fazer para o irmão. Eu quero dar uma última tarefa para o irmão, como membro da nossa igreja ainda. E depois que você cumprir com essa tarefa, meu irmão, eu vou dar a recomendação, eu vou dar a carta de recomendação para você e você vai sair daqui com a minha bênção, com a bênção da igreja, e eu tenho certeza que Deus vai te levar para um lugar muito melhor. Esse irmão olhou para o pastor e falou: tudo bem, pastor, pode falar que eu vou cumprir, que eu vou fazer aquilo que o senhor quer que eu faça. Aí o pastor pegou uma bandeja e entregou na mão daquele irmão. Pegou um copo e encheu aquele copo de água até a borda. E aquele copo cheio d'água até a borda, ele falou assim: olha, meu irmão, eu quero que você pegue esse copo e você dê 3 voltas ao redor do templo da igreja. Mas, meu irmão, eu quero que você ande com muito cuidado, com muita atenção nesse trabalho que eu estou dando para você. E eu não quero que nenhuma gota dessa água que está nesse copo caia. Você pode fazer isso? Posso, com certeza eu posso, pastor. Pode deixar que essa responsabilidade eu vou cumprir, eu vou fazer isso com todo cuidado. Esse irmão pegou aquele copo e começou a dar a volta na igreja. Com todo cuidado, prestando atenção naquele trabalho que ele estava fazendo, olhando para aquela situação, para aquele desafio que ele havia recebido do pastor. Depois de dar aquelas 3 voltas, ele chega no gabinete do pastor, todo feliz, todo animado, e ele fala: pastor, está aqui o copo, está aqui a bandeja. Olha, pastor, não caiu nenhuma gota de água. Esse copo está aqui, está perfeito, pronto, como o senhor mandou, eu executei a obra. Aquele pastor olha para aquele rapaz, olha para aquela situação e pergunta: meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você viu algum, ou conseguiu ouvir alguma desafinação no coro quando ele estava cantando? Ou você percebeu alguma letra que não estava muito de acordo com aquilo que você crê? Ele olhou para a cara do pastor: não, pastor, eu não ouvi. Eu falei: então, outra coisa, você viu aquela irmã fofocando, falando mal da vida de daquele outro irmão? Não, pastor, eu também não vi. E aquele irmão que era birrento, aquele irmão que era rude, você viu ele maltratando algum outro irmão ou falando asperamente com algum outro irmão? Também não, pastor, não vi. Sabe, meu irmão, por que ele não via tudo isso? Porque ele estava ocupado em fazer a tarefa que o pastor havia dado para ele. Ele estava ocupado olhando para aquilo que era responsabilidade dele e não olhando para as coisas que estavam ao redor. Algumas vezes, quando nós começamos a perder o foco no por que nós devemos vir à igreja, por que nós devemos nos reunir como igreja, por que nós devemos fazer parte da igreja de uma forma eficaz, acontece a mesma coisa conosco. Nós começamos a olhar para o nariz, olhar para a boca e falar: não, eles só pensam nisso, eles só pensam naquilo. Eu quero algum lugar onde as minhas mãos batam palma, onde as minhas mãos sejam levantadas para cima o tempo todo. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para sermos elogiados, nós não estamos aqui para sermos acariciados, nós estamos aqui para servir, porque o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário, ele abriu a porta para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele intercede por nós. Ele é o caminho que nos leva à presença do Senhor. E ele mostrou o grande amor de Deus por nós.
E nós devemos nos reunir como igreja para levar as pessoas que estão ao nosso redor a entendermos esse relacionamento, a entendermos essa verdade na nossa vida. Se nós olharmos para esse texto e olharmos para as nossas vidas e entendermos que nós nos reunimos como igreja, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo que se reúne aqui, e que cada um desses membros é importante, que cada um desses membros tem o seu valor e tem a sua responsabilidade nesse corpo. Com certeza nós não estaremos buscando uma outra igreja, com certeza nós não estaremos vendo tantas dificuldades na nossa igreja, mas nós estaremos querendo fazer a vontade de Deus para cada um de nós. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos um dom que Deus quer que nós usemos, mas nós precisamos fazer isso dentro da igreja. Olhar para os nossos irmãos, pensar o tempo todo como eu posso ajudar meu irmão a fazer as boas obras, a desenvolver o amor que Deus quer. Como eu posso, junto com meu irmão, encorajá-lo a viver a vida que Deus tem para ele. Essa é a nossa responsabilidade como IBASP. Esse é o meu desafio para você como membro da IBASP. A olhar para a igreja e a buscar nessa igreja se envolver e compartilhar das bênçãos que Deus tem dado para você. Aqueles que estão mais adiante na fé, na caminhada cristã, ou aqueles que estão no começo da caminhada cristã, tem muito a ensinar, tem muito a compartilhar conosco. E nós devemos fazê-lo porque a nossa igreja, a IBASP, serve a esse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que deu a vida do próprio Filho por cada um de nós. E é por isso que nós nos reunimos. E é por isso que nós queremos louvar ao Senhor juntos. E é por esse motivo que eu queria que você viesse ao culto todo domingo e toda quarta-feira. Porque nós louvamos e amamos ao Senhor e queremos servi-lo através do nosso serviço aos nossos irmãos que estão conosco. Que realmente essa seja a nossa reflexão nessa noite. Que esse texto possa falar ao seu coração nessa noite, que você possa mudar talvez a maneira como você enxerga a sua igreja, a maneira como você vive o Evangelho na sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a entendermos esse texto de uma forma integral. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, por um desafio tão grande, ó Deus, que é olharmos, ó Deus, para a nossa igreja, Senhor, e olharmos, ó Pai, para a igreja que o Senhor instituiu e amarmos, ó Deus, essa igreja, Senhor, da mesma forma como o Senhor nos amou, que entregou, ó Pai, o seu próprio corpo, o seu próprio Filho, Senhor Deus, para morrer numa cruz, ó Pai, por pessoas tão indignas como éramos nós. Obrigado, Senhor, porque esse amor ao Pai nos constrange, ó Pai, nos ajuda a entendermos, ó Deus, o Teu amor e nos ajuda também a nos motivarmos, ó Deus, a buscar as pessoas que estão ao nosso redor, para compartilharmos esse amor, ó Deus, para compartilharmos, ó Deus, as experiências que o Senhor tem dado a cada um de nós, experiências tão distintas, experiências, ó Deus, tão renovadoras, Senhor, experiências, ó Deus, de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso, ó Pai, e ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos isso, ó Deus, como igreja. Que a nossa igreja, ó Deus, seja uma igreja verdadeiramente bíblica, ó Pai, uma igreja verdadeiramente acolhedora, Senhor, que serve, que proclama, Senhor, não só para os de fora, Pai, mas também para nós, que somos parte dessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos no Senhor a verdadeira motivação, ó Pai, para virmos aos cultos, ó Deus, para nos envolvermos, ó Deus, nos ministérios dessa igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos no Senhor, ó Pai, a verdadeira motivação, ó Pai, para sermos igreja. Obrigado, Senhor, por esse texto, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa reflexão. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada do dia a dia. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Que Deus o use para ser bênção na vida dos nossos membros, na vida de cada um de nós que nos reunimos aqui na IBASP. Tenha uma boa semana e que Deus nos permita, possamos estar juntos no domingo novamente.